Hoje eu vim falar com você sobre julgamentos superficiais. Você já se sentiu julgado por alguém? Ou você já se sentiu julgando alguém sem saber o que aquela pessoa estava vivendo? É complicado, né? Se você é novo aqui, meu nome é Simone, eu sou psicóloga e aqui é um espaço em que refletimos sobre a vida, sobre as nossas emoções. E hoje eu queria trazer esse assunto que é tão comum e ao mesmo tempo, às vezes, é pouco falado. A verdade é que a maioria das pessoas julga a gente pela superfície. E nós também fazemos isso com os outros. Porque nós acabamos tendo questões que são estruturais, ou seja, nós aprendemos isso desde o contexto em que a gente vive, sabe, da nossa cultura, do meio em que nós estamos inseridos. Nem é algo que a gente pare para pensar se a gente está refletindo ou julgando alguém ou não, é algo natural. E ao mesmo tempo existem os nossos próprios conceitos que nós construímos ao longo da nossa vida. E muitas vezes, né, nós acabamos julgando as pessoas sem perceber. Ah, a pessoa fez isso aqui é porque ela é uma pessoa ruim, é porque é uma péssima mãe, é porque não tem responsabilidade com o trabalho, é porque, sei lá, qualquer coisa, né? Então, muitas vezes nós julgamos as pessoas sem considerar exatamente o que elas estão vivendo, porque nós não sabemos. E provavelmente muitos de nós, se não todos, em algum momento da vida já nos sentimos julgados também. Eu já me senti julgada inúmeras vezes. Já julguei também e é isso aí, né? A gente erra e aprende e, enfim, né? Sobre a gente lida com quem passou pelo nosso caminho, perdoa, deixa pra lá, segue em frente, né? E eu acho que é muito difícil a gente lidar com julgamento no sentido de que quando somos nós as pessoas julgadas, muitas vezes nós sentimos que aquilo é pessoal, né? A pessoa está falando da gente e nos criticando de uma maneira terrível. Só que muitas vezes a pessoa está julgando por questões dela, que ela vê algo na gente. Ou por isso, né, que eu falei antes, de que às vezes ela tem conceitos pré-definidos sobre como as coisas são e olham para nós e nos julgam. E do mesmo jeito, né, nós também acabamos às vezes estando nessa situação. Porque não sabemos a fundo como é que é a vida de ninguém. E a verdade é essa. Nós olhamos um rabinho ali de coisa que a pessoa tem na vida, né, algum problema que ela tem e a julgamos só por isso. Essa pessoa é só uma pessoa problemática. De repente, todas as qualidades dela desaparecem. De repente, a pessoa tem alguma questão ali que, né, não é muito normal ali no meio em que ela convive, vamos dizer assim. Mas você não sabe o porquê ela é desse jeito. Você não sabe o que ela tá vivendo, você não sabe o que ela tá passando, você não sabe qual é a história dela, você não sabe de onde ela veio. Às vezes ela veio de uma outra cultura em que aquilo que ela faz é completamente normal. E na sua já não é, então você vai estranhar. Então, assim, existem muitas coisas em que nós muitas vezes julgamos e nos sentimos julgados que falam muito sobre essa questão de nós não sabermos da vida do outro e os outros não saberem da nossa vida. Às vezes o que a gente conhece é 1 milímetro, assim, da vida de cada um. E, apesar disso, nós julgamos. Nós achamos que nós entendemos perfeitamente porque aquela pessoa está fazendo aquilo. Nem sempre a gente vai precisar saber de qualquer maneira. Existem casos em que a gente só de olhar para, sei lá, algum tipo de comportamento, a gente já percebe que não é uma pessoa que tem afinidade com a gente, que de repente não vale a pena ter por perto. Só que muitas vezes o que acontece é que isso vira até uma contaminação, sabe? Então uma pessoa fala mal da outra que você nem conhece. Quando você conhecer aquela pessoa, você já vai olhar pra ela meio torto, assim, porque fulano falou mal dela, entendeu? Então, talvez essa pessoa não seja uma pessoa bacana, né? Porque fulano falou, e você nem dá chance da pessoa se mostrar pra você. Às vezes a experiência daquela pessoa com você é completamente diferente. E quantas vezes, né, nós também nos sentimos em situações em que nós gostaríamos de ter mais espaço para ser quem somos, mas parece que não temos. Temos que nos adequar ali ao meio e tudo mais. E, é claro, existem normas de convivência em certos lugares que a gente convive e tudo mais. Isso aí faz parte de uma convivência entre seres humanos que precisam ser civilizados e conviver com as diferenças que todo mundo tem. Então, existem certas normas para que as pessoas consigam conviver apesar de terem diferenças. Mas existem meios que nos sufocam mesmo. Porque se a gente não for igual ao que todo mundo fala, se a gente não atender ali as expectativas de uma certa caixinha, a gente não faz parte do grupo. A gente é estranho, a gente não é uma boa pessoa e tudo mais. E nossa, isso é tão complexo, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, né, de questões de saúde mental. Quantas vezes as pessoas não são julgadas, né? Não sofrem porque justamente elas estão passando por alguma coisa ali complicada, mas as pessoas só olham pra ela com, né, olhando que ela não tá fazendo direito, que ela deixou de fazer e tomando aquilo como pessoal com elas ou entrando nessa contaminação, né, de alguém falou alguma coisa e daí por diante. E a verdade é que
Às vezes nós julgamos mal os outros injustamente e somos julgados também com uma dureza que nós não merecíamos. Então, o que eu queria trazer hoje como reflexão é que será que muitas vezes não vale a pena a gente não tirar conclusões precipitadas e às vezes não tirar nenhuma conclusão? Ah, tal pessoa está fazendo alguma coisa que eu acho estranha. Deixa ela, o que você tem a ver com a vida dela? Ou se alguém te julga também, é entender, às vezes a pessoa não tá julgando você porque ela tem algo contra você, é porque você é um assunto que existe pra falar, entendeu? É porque a pessoa tá se vendo em você e, né, para não ter que lidar com as questões dela, ela olha pra você e te julga, ou porque realmente ali, de repente você tá inadequado, vamos dizer, no meio em que vocês convivem, e a pessoa tá te olhando superficialmente, ela não tá olhando a fundo. E, né, do mesmo jeito nós também podemos nos questionar, né? Será que nós não estamos julgando os outros precipitadamente? Será que nós não estamos por uma coisinha, né, que de repente a pessoa tem ali de ruim, o que ela fez, o que ela faz, e julgamos que ela é só aquilo ali? E de alguma maneira nós até nos apegamos a isso, porque de repente parecemos superiores, ou ganhamos uns pontinhos falando mal de alguém contra a pessoa. Muitas vezes grupos se unem, graças a pessoas que elas têm alguma coisa para falar a respeito. E aí a pessoa não pode perder esse papel, né, porque aí o grupo fica desunido. Vão ter que lidar cada um com do jeito que é, e não falando daquela pessoa. Que aquela pessoa é o problema, não é nenhuma pessoa do grupo, tá todo mundo bem ali convivendo. Então é isso, assim. Julgamentos são existentes, né? De uma certa maneira, acho que todo mundo julga, né? Todo mundo tá se julgando o tempo todo mundo tá se observando e comentando coisas, mas ao mesmo tempo, acho que a gente pode, se a gente quer realmente se relacionar com pessoas de uma maneira saudável e a gente quer nos considerar, né? Talvez pessoas que, né, consideram as outras pessoas da maneira que elas realmente são, vale a pena a gente questionar o nosso próprio olhar para os outros. Se nós não estamos enviesados com relação ao que falaram daquela pessoa, se nós não estamos tirando conclusões precipitadas, se não estamos ignorando as qualidades e falando só dos defeitos dela, se não estamos inventando defeitos que a pessoa nem tem. Tem tanta coisa que acontece por aí, né? E que quando é com a gente também dói muito. Então, fica aí essa reflexão sobre os julgamentos, que não é fácil, nem pra quem vive, e muitas vezes também é injusto quem tá convivendo no meio onde uma pessoa é julgada e outra pessoa vê que não é justo aquilo, mas como é que ela vai falar? Ela vai perder ali a qualidade dela de participante do grupo, né? Vai ficar outra pessoa esquisita aqui e o grupo provavelmente vai se virar contra. Então são coisas, né, tão difíceis de lidar, mas vamos tomando cuidado com o nosso olhar e pensando bem sobre quais as pessoas a gente quer perto de nós ou não, e dando chance também para as pessoas se aproximarem e mostrarem quem elas são, antes de nós já julgarmos, sem nem conhecer. E também é isso, não julgar a pessoa só por um defeito que ela tem. E também, quando somos nós vivendo isso, lembrarmos que as pessoas não conhecem a nossa vida, as pessoas não conhecem o nosso contexto. No máximo, alguém se esforçar vai tentar entender o que você está pensando, né? Tentar imaginar o que se passou pela sua cabeça e tal, mas não vai saber todos os fatores que você está convivendo ali, porque de repente você, sei lá, tem algum problema, sei lá, desde a infância, né? E aí, quando alguma coisa acontece, sua história em você, não tem como saber. As pessoas não sabem, e nós também não sabemos dos outros. Então, que a gente possa refletir de qual maneira conviver com as outras pessoas se torna mais saudável, diminuindo esses julgamentos para talvez permitir que cada um seja mais quem é de verdade. Não precise só se preocupar em agradar nenhum grupo e também não precise se sufocar ou se sentir mal por não ser adequado a uma certa caixinha que alguém inventou ali. Tá bom? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa reflexão. Um beijo!